Legendário! Sim, legendário! É isso aí, Maforte Legendário 86958, falando aqui com muita alegria para falar um pouquinho desse movimento tão abençoado e tão polêmico, mas que não é para mim. Vou te contar isso aí agora. Então vou te pedir para você se inscrever no canal, ouvir minha opinião sobre os legendários e que você possa aí também emitir a sua opinião sobre esse movimento que está causando tanta polêmica. Eu sou o Maforte, legendário 86958. Fui como senderista, como participante pela primeira vez em setembro de 2024 e fui agora servindo como legendário no top 89938, exatamente, isso aí. Os números se embolaram, mas é isso mesmo. Fui uma vez como senderista, uma vez como legendário. Esse é um movimento que tá dando muito o que falar. Eu costumo dizer que o Legendários é uma ferramenta poderosíssima que o Senhor está usando para poder abençoar homens, fazer com que homens se tornem homens de verdade. É uma oportunidade incrível que os homens têm de se posicionarem como homens de uma geração que tem sido tão fracos por mães muito matriarcas que são donas do lar, que são as mulheres do lar, de homens fracos, homens ausentes, pais ausentes, e vão fazendo que os homens, filhos dessas mães, sejam também fracos, pouco poder de decisão. Então é uma oportunidade incrível de os homens se conectarem a Deus, dos homens poderem rever valores, deixar coisas na montanha que os atrapalha de vencer, de avançar. Então eu tive experiências incríveis como legendário. Mas eu creio que esse é um movimento, assim como teve um encontro com Deus, como tiveram as cruzadas, como tiveram outros movimentos, as células, né, que até hoje são aí reuniões familiares, são movimentos que contribuem para que o propósito da igreja seja ampliado, que o propósito da igreja possa alcançar mais pessoas. O legendário nada mais é do que uma ferramenta que ajuda as famílias principalmente, também as igrejas, a fazer com que homens se reconectem ao chamado primeiro dele. Não é uma seita, não é uma igreja, não é para crente, não é para evangélico, somente para crente, para evangélico. Nós temos também pessoas cristãs, muito católico, indo, pessoas às vezes até que estão desconectadas há anos da espiritualidade, estão tendo a oportunidade de subir as montanhas. E algumas coisas me deixam assustados quando as pessoas colocam legendários, o movimento dos legendários acima do Senhor. E os legendários são uma ferramenta de conexão do homem com Deus. Então, assim, não tem como ser homem se não subir no legendário. Eu discordo. Existem muitas maneiras de ser homem, sim. Inclusive, conversei há muito tempo agora com um grande amigo e ele falou assim, Maforte, não vou subir. Porque eu sei qual que é o propósito de conexão dos homens com Deus e esse propósito já estou muito bem estabelecido comigo. E super respeito. Mas eu confesso, subi e desci com experiências maravilhosas. O Senhor falou muito comigo. Imagina você passar 4 dias trancado, de jejum, dentro do seu quarto, Deus fala com você. Agora você imagina você se expor a outros irmãos, você estar em contato com outras pessoas e ser submetido a desafios, que são desafios muito interessantes, desafios realmente que mexem conosco. Eu voltei de lá realmente transformado. Transformado não por causa da ferramenta, mas é porque a ferramenta ela foi muito bem pensada, muito bem arquitetada para que de fato a gente conecte a Deus em vários aspectos da vida da masculinidade, da vida do homem. Então, não é que o homem só consegue ser homem se participar, se subir montanha, mas eu tenho certeza de que o homem que se submete a um desafio como esse aumenta em muito a chance de fato estar conectado no Senhor. A minha experiência como participante da primeira vez foi uma experiência muito bacana, foi uma experiência muito legal, fui muito surpreendido. A minha experiência pela segunda vez, ela foi ainda melhor. Foi ainda melhor. Eu levei um caderninho no bolso. O pessoal até perguntou se eu trabalhava no trocador de ônibus. Eu levei um caderninho no bolso, coloquei assim, tem um bolsinho na camisa, na farda, né? E aí eu levei minha caneta e só anotando que Deus falava. E Deus falou demais da conta comigo, demais. Especialmente nesse top, né? Assim, e que Deus, que eu subi falando, o que Deus mais falou é que a glória é dele.
A glória é dele. A glória é do Legendário 1. A gente tem que fazer de tudo para ser, tanto é que a gente, né, assim, a gente fica o tempo inteiro com os braços para trás. A gente está servindo com o braço para trás. Isso representa que a gente não põe a mão, é Deus que põe a mão. É o Senhor que faz na vida de cada um que está subindo. E eu vejo muitas pessoas resistentes a subirem e eu fico me perguntando por que as pessoas não querem subir. Primeira pergunta que eu faço para as pessoas com que eu convido para participar, não quero, não sinto. Eu fico me perguntando por quê. Uma das primeiras coisas que eu acho é da má fama que foi colocada nesse movimento. Muitas pessoas, por exemplo, nossa, outro dia eu vi um influencer assim, que infelicidade, né? Assim, a gente vai, pra você ter uma ideia, tem pessoas, né, na equipe nossa que estão servindo que é só para catar lixo. É só para catar lixo. Mas não é lixo nosso, não. É lixo, inclusive, que já estava nas trilhas. Então, assim, vem um cara, pega uma, passa por ali 500, 600, 1000 pessoas. O cara pega um papelzinho e tira foto. E fala assim, olha aí o que os legendários estão fazendo, tal. Então, assim, eu vi essa postagem. Foi algo terrível. Algumas outras pessoas que falam mal também, porque acham que estão sendo machistas. Ah, os homens estão sendo machistas, tá voltando tudo machista, voltando. Que a gente volta amando nossa família, dando a vida pela nossa família. Eu fui assim, eu tive uma experiência no meu retorno da primeira vez que eu subi, que quando eu desci da montanha, eu soube de uma pessoa que falou mal da minha esposa. E isso chegou no ouvido um terceiro, e enquanto eu estava na montanha, minha esposa soube. Nossa, voltei como um leão. Assim, olha, infelizmente, assim, eu tenho que guardar minha família. Minha família não vai entrar na boca de todo mundo, você não vai falar mal da minha família. Então são pessoas que precisam ser desconectadas para preservar o nosso lar, pelo bem do nosso lar. Eu vi pessoas subindo nossa, que há anos não conversavam com o Senhor, não tinha espiritualidade aguçada. E nós estamos falando de religião, não, estamos falando de conexão com Deus, direto com o Pai. Pessoas que eram displicentes com os filhos, descendo numa conexão intensa com Deus, descendo. Nossa, eu tô doido para ver meu filho, minha filha, abraça, chora e pessoas que voltam mais determinadas a dar sangue pela casa para fazer com que a mulher se sinta amada, protegida, guardada. Então, assim, eu sei o que eu vi, eu sei a transformação que os legendários, que o movimento gerou na vida dos homens, na conexão dele com Deus e dele com os familiares, dele com o propósito, dele com o chamado. E ainda mencionando esse irmão que decidiu não subir, ele tem um movimento, pessoal. O Senhor deu para ele um movimento muito abençoado. Nossa, um movimento onde ele faz com que famílias restaurem o passado, planejem no presente e tracem caminhos e trilhas para o futuro entre o casal. E assim, ele tem uma pegada pessoal, mas o foco dele é muito profissional. É fazer com que profissionalmente eles alavanquem as trajetórias, alavanquem os resultados, alavanquem as suas empresas através de uma restauração do casal, através de uma restauração do presente, da família, de traçando novos planos. Então, assim, eu achei muito legal quando ele falou assim, Deus me deu um movimento. E especialmente nessa montanha, o Senhor levantou uma pessoa no alto da montanha. E eu estava fazendo a minha função lá, ele chegou no meu ombro e falou assim, o Senhor manda te falar que ele te entregou algo que é só para você. Ele te deu algo único. E os legendários para você é um lugar de aprendizado, é um lugar de abençoar homens, de viver experiências, mas o Senhor quer que você dedique toda a sua energia no movimento que ele te deu, que é o movimento SMF, é esse movimento aqui, ó. Seja mais forte, é um movimento que Deus me deu. Eu sei o que eu passei na minha vida pessoal para conseguir alcançar o que eu já alcancei, nível de entendimento, nível de prosperidade, nível de consciência da necessidade do transbordo, nível de
clarificação da identidade, do meu propósito pessoal, daquilo que Deus tem para mim e muito mais da trilha de prosperidade, do caminho para a gente, onde a gente precisa investir energia para alcançar resultados diferentes. E o Senhor me deu uma imersão. Essa imersão SMF, a imersão Seja Mais Forte, é uma imersão que assim, eu já fiz uma edição e vou fazer a segunda em breve e a terceira ainda no primeiro semestre. E nessa imersão, eu fiquei muito impressionado de ver o quanto eu vou recebendo assim retornos aleatórios e as pessoas mandam mensagem de áudios 3, 4, 5 minutos, mas forte, muito obrigado. Realmente eu me encontrei, realmente eu me reconectei. Obrigado porque eu retratei meu passado. Obrigado porque eu consegui ver sentido na vida. Obrigado porque hoje eu consegui encontrar uma trilha para mim. É um movimento diferente, não é nem melhor e não é nem pior que o Legendários. O Legendário, de fato, é um movimento que ganhou volume muito grande, né? Hoje acho que nós já estamos aí, a gorra desse pessoal, o número aí de inscrição de Legendário do último top que eu participei já estava em 130 mil quase, né? O meu é 86 mil, 86958. Então, assim, tá muito exponencial. Eu imagino que em um ano a gente vai ter mais de 200 mil legendários pelo mundo. Já são mais de 20 países. De fato, um movimento muito grande. Mas começou com uma pessoa. E meu movimento não tem que ser maior e nem melhor do que o legendário. O movimento meu, ele foi feito para alcançar determinadas pessoas. E o que eu aprendi é que tem movimentos que são para todos. O movimento do evangelho é para todos. Mas o movimento dos legendários não são para todos. O movimento SMF também não é para todos. E é o que o Senhor me fala, é para amar o próximo. Ame o próximo. Ame com todas as forças. Eu tenho transbordado em mentorias, em cursos. Eu tenho transbordado muito na vida das pessoas que têm se aproximado. Mas se o que eu tenho oferecido e ofertado, o transbordo que está no meu coração, não é o que aquela pessoa quer, eu amo o próximo. Não quer? Próximo. Não quer? Próximo. E eu vou amando o próximo. Porque a gente entende que o Senhor usa o que Ele quer, a ferramenta que Ele quer, para poder abençoar e transformar vidas. Agora, eu tive uma aula de gestão de empresa, de gestão de eventos, de organização de pessoas. Tive uma aula, porque de fato tem tudo para dar errado. São 800 homens numa montanha, 600 homens numa montanha, homens cheios de problemas, cheios de trauma, cheios de ego, cheios de um monte de coisa. Eu não quero, eu não vou. E tem tudo para dar errado. E dá tudo certo no final. Agora, é muito lindo ver, né? Eu falo assim que participar desse movimento é uma fase, é um momento de muita dedicação. No nosso top, nossa base, a gente faz oração 120 dias antes de acontecer. A gente ora todos os dias às 5h15 da manhã. Então, reúne 100 homens, 200 homens, orando todo dia de manhã cedo. Não tem como isso não ser abençoado. E eu lamento muito as pessoas muitas dessas pessoas, né, a gente vê inclusive líderes religiosos falando, a gente vê líderes aí religiosos renomados falando mal, e não foram lá para conhecer. Eu acho isso um absurdo, você não conhecer e falar do que você não viu, né? Então, assim, eu acho isso, nossa, insano. E o meu posicionamento é, todo homem devia ter essa experiência. Todo homem devia ter essa experiência. Todo homem devia ter essa experiência, nem que seja para dizer não gostei. Todo homem tinha que encarar esse desafio e vencer os medos, vencer os traumas, vencer esses tititi e falar, porque quando eu fui, e ninguém me convidou, eu falei, eu quero ir para ver como é que é. Fui eu que fui lá atrás e fiz a inscrição para participar. Eu creio também que a gente tem que aprender com essa situação toda a não levantar as bandeiras certas. Eu não levanto as bandeiras dos legendários. Eu levanto a bandeira do Senhor. Essa é a bandeira que eu levanto, a bandeira do Senhor. Eu não levanto a bandeira do SMF. Eu levanto a bandeira do Senhor. Importa é que o nome do Senhor seja glorificado na vida das pessoas. Deus quer que a gente cresça, para que o nome dele cresça junto. Deus quer que o legendário cresça, para que o nome dele cresça junto. Então eu vejo que o primeiro cuidado, a primeira recomendação é que você vá. E que você, mulher, faça com que o seu homem vá. Segunda coisa, conheça antes de falar. Eu acho que é muito perigoso, mas isso é em tudo, não só no Legendários, em tudo. A gente não fala do que a gente não tem propriedade, não conhece.
E mesmo que a gente não goste, e eu sou assim, tem algumas coisas que eu não concordo, mas eu respeito muito quem concorda. E tem uma posição clara, não vou me levantar numa bandeira contra ninguém, de maneira nenhuma. Eu vou me levantar dizendo o que eu acredito. E por fim, eu quero dizer para você que o Senhor tem para cada um de nós uma palavra específica. O Senhor quer falar conosco. E o que Ele espera é que você abra o seu coração para ouvir, seja no Legendários, seja no SMF, seja no 5 AM, acho que é esse o movimento do nosso amigo, do Everton, um grande abraço para ele. Seja em qualquer movimento que a gente esteja aberto para ouvir o que Deus tem para falar. Esse é o chamado e essa é a bandeira principal, a nossa conexão com Ele. Então, se você curtiu esse vídeo, vou pedir para você curtir aqui, você deixar o seu like, para você poder compartilhar com quem faz sentido. Tamo junto, conecta aí e bora prosperar.